Esse é o aplicativo de gestão da Domando Saberes. Ele fica assim na tela do celular, também funciona em iPad e computador. Quando você entra, vai direto para essa tela, que é o painel, que funciona como um mural de aviso de cada um dos módulos. Onde você tiver do aplicativo, se você quiser voltar para essa tela, é só clicar aqui no ícone da Domando Saberes que você volta para essa tela, tá? Para acessar cada módulo, ou você clica aqui no menu sanduíche do lado esquerdo, e aqui tem todos os módulos do aplicativo, ou você acessa pelo guia rápido aqui do rodapé, que tem os principais módulos, ou pelos cards de resumo do painel. Nesse primeiro campo, a gente pode pesquisar um animal ou cadastrar um novo. Começa a colocar o nome, aparecem as opções, e aí eu consulto aqui, por exemplo, a ficha do mascarado shape. Entrando na ficha do mascarado, ou qualquer outra tela do aplicativo, sempre que você vê essa impressora aqui do lado, você pode salvar o relatório em PDF. E todos esses ícones de lápis significa que cada um desses boxes pode ser alterado. Exemplo, aqui tem os dados que você já cadastrou, mas aí você quer fazer alguma alteração, você vem no lápis, aparece e aí você consegue alterar, tá? Tem linhagem, pai, mãe, você consegue consultar as fichas associadas, titularidade, ele é do Aras Mourão, se eu vender, coloco aqui, já vai para a ficha do cliente. Cada um a gente vai, nova venda, vinculando tudo aqui na ficha do animal. Tudo relacionado ao mascarado, mesmo que tenha em outro módulo, ele vai estar também na ficha dele, assim como qualquer outro animal. Por exemplo, reprodução. Você pode entrar em reprodução tanto aqui embaixo, ou se você quiser saber a reprodução do mascarado, na própria ficha dele tem um resumo. Então, a gente junta aqui todas as informações, por exemplo, alojamento, nutrição, imunização, a gente tem aqui, ó, as realizadas e as previstas no calendário de imunização. Saúde, se ele estiver tomando alguma medicação, algum exame, alguma informação, vai estar aqui em saúde. A parte de crescimento tem os gráficos comparativos, detalhamento, você vê o peso dele em comparação com o padrão da raça e sexo, e a variação, né, se para mais ou para menos. Como eu falei, reprodução, se acompanha paleta, gestação ativa. Se quiser saber detalhes sobre isso, você clica em detalhamento, vai ter aqui. Ou se quiser adicionar uma nova, se você colocar o mais, vai vir ou um congelamento, ou uma cobertura. Essa mesma informação, como eu disse, de cada um dos módulos, você também encontra nos módulos específicos. Os filhos, você vê cada filho, aí se você quiser ver a ficha de um dos filhos, você clica e vai para a ficha dele. Você pode baixar, colocar fotos em alta aqui e baixar para você enviar para alguém, documentos, observações. Isso tudo na ficha do animal. Se você clicar em plantel, vai vir todos os animais registrados no Aras. Tem a opção, ele já começa no ativo, mas se você quiser dar uma olhada nos inativos, é só mudar aqui a chave. Em cada um desses botões que você vai ver aqui no resumo, você clicando vai filtrando os resultados que aparecem aqui embaixo. Ou então você coloca o nome do animal que também vai filtrar. Por exemplo, eu quero ver os animais machos do meu plantel. E aí eu clico aqui, antes tinham 52, agora só tem 8. Se eu quiser saber os machos que sejam garanhões, e aí eu clico, só apareceu 2. Se eu quiser entrar na ficha do animal, eu vou clicar e aí já vai para a ficha do animal. A gente indo agora para a nutrição, a gente acompanha a nutrição de todos os animais. Se eu quero ver a de mascarado aqui, ele aparece aqui, ó, a ficha toda dele que a gente cadastrou. E se você quiser fazer qualquer alteração aqui, ó, você já coloca ração, peso, suplementação. Em saúde, a gente tem calendário, que é a parte de imunização, que serve para todo o plantel, de acordo com as regras. Exemplo, os animais aqui do Aras são vacinados contra a leptospirose uma vez por ano. Então, já está aqui que foi feito em 10/12, não tem nada pendente, e a próxima que é 10/12 de 2026. Aqui você vai fazendo a regra e aí ele aplica para o plantel inteiro e você fica acompanhando lá em previsão. Aí você pode ou a aplicação em todo mundo ao mesmo tempo, na data programada, na data de hoje. Como a gente disse aqui, que gestante só pode a partir de 90 dias de gestação. Se tiver alguma gestante nesse dia que ainda não tenha completado 90, ele joga a vacina para frente. E aí você pode cadastrar novos protocolos, por exemplo, gestantes de herpivírus, cada um tem sua data, ó. Então a gente vai acompanhando, fica vinculada à data de gestação. Na parte de prescrição, é tudo aquilo que o veterinário prescreve. Então, se ele colocou um remédio diferente, um hormônio, um exame, tudo isso você marca aqui nessa parte. Aqui a gente consegue ver aqui em cima ó, duas aplicações atrasadas e algumas programadas. Se a gente clica no atrasada, aparece exatamente as duas que estão pendentes.
Dessa forma fica fácil de a gente fazer o acompanhamento e não deixar de vacinar nenhum animal. Já aqui na parte de reprodução, a gente tem a mesma história, né, aquela questão do PDF na impressora, de adicionar uma cobertura, uma paleta de semi-congelada ou uma compra de cobertura de terceiro. Aqui em cima a gente acompanha o resumo do Aras, de uma forma geral. A gente tem 47 coberturas, sendo 45 de garanhões próprios, 2 de garanhões terceiro, e a gente pode usar os filtros como a gente usou antes. Por exemplo, garanhão próprio em égua própria, e filtrando como você achar melhor. Aqui, você ainda pode filtrar pelo status da cobertura ou status da gestação e também pode colocar um período, esses filtros vão se acumulando. Além desses filtros todos, né, você pode usar eles ou não, você quer só deseleciona, seleciona. Aqui eu pesquisei égua cash six down. Eu consigo acompanhar as gestações dela e as receptoras. Eu posso pesquisar pelo garanhão, pela receptora, pela égua. E aqui eu consigo acompanhar, por exemplo, que eu tenho 4 receptoras, qual é o tempo de gestação de cada uma, qual é a previsão de parto. Aqui, ó, ela já sinaliza que tem um parto previsto para em 4 dias, ou seja, eu já mudo ela para minha maternidade. Agora eu vou puxar em outro status, por exemplo, eu tenho 2 éguas, aqui em cima você vê sexagem pendente. A gente acompanha a sexagem fetal. Aqui a gente, ó, essa lua, Dani, ela já passou 10 dias do prazo que a gente costuma fazer sexagem. E aqui, ó, a gente já consegue mudar macho ou fêmea. Ou você altera rapidamente aqui em cada um dos tópicos. Por exemplo, uma égua perdeu, você muda aqui, ou pariu, você já vai avisando aqui. Ou clica no lápis. Aí você vê todo o cadastro para alterar. Uma outra coisa interessante aqui é que quando, por exemplo, a égua é de terceiros, eu vou cadastrar uma solicitação de cobertura, por exemplo. Então, vamos dizer que é um garanhão próprio, mascarado, numa égua de terceiro. Eu vou colocar aqui o nome da égua e aí ele já me avisa, ok, ele tem 5 coberturas. O sistema já atualiza o extrato do próprio cliente, na ficha do cliente. Da mesma forma que a gente tem a ficha do animal, tem a ficha do cliente e a gente consegue acompanhar. Agora, em crescimentos, crescimento de potros. Aqui ele fala a próxima medição, porque a gente programou para uma vez ao mês, fazer a medição dos potros. Então, ele seleciona do meu plantel todos os animais com menos de 24 meses e já lança aqui automático. Se eu quiser colocar mais algum na minha lista, eu venho aqui no mais, acrescento o animal. Aqui eu acompanho, eu estou acompanhando 8 potros, como eu mostrei, mês a mês, como está o histórico daquele animal. Ele sinaliza também quem está abaixo de peso, a gente tem 2 abaixo do peso e 1 abaixo da altura, a média do Aras. E aí ele compara com a tabela de referência que você escolher. Esse azul claro aqui é a linha da tabela de referência para a raça e o sexo. E o azul escuro é a nossa tabela aqui do Aras. Então você consegue ver aqui, ó, abaixo da curva. E aí com isso a gente consegue identificar, da mesma forma no gráfico e nas tabelas, ó, 9 para 12 meses, o ar ficou vermelho. E aí eu quero saber o que foi que aconteceu. Então eu clico aqui e aí eu acompanho todos os potros com 10 meses que estavam ali. E aí eu identifico se o problema é pontual no animal ou se é uma faixa que a gente está com alguma falha. Você também pode usar essa tabela que você fez do seu próprio Aras como referência para comparar seus potros, se você preferir. A gente também tem uma tela de comercial, a gente tem os clientes ativos, inativos, coberturas vendidas, coberturas que a gente comprou, animais. E aí a gente consegue acompanhar a utilização e os dados de cada um. A gente vê, ó, ele tinha 3 coberturas adquiridas no dia 7 de março e saiu usando, acabou a cobertura. Isso tudo a gente consegue controlar. Se por acaso ele vier pedir uma 4ª cobertura, o sistema sinaliza, olha, ele acabou, ele não tem mais. Mas você quer mesmo assim entregar? Ele deixa, ele só lhe avisa e aí ficaria negativo. A gente também tem um módulo de estoque. Por exemplo, a gente começa aqui no catálogo, tem vários medicamentos e suplementos já cadastrados, se você não precisar cadastrar novamente. E aí você pode incluir no seu Aras. Tem a ficha do produto com foto, detalhe, posologia. Se não tiver cadastrado, você pode cadastrar. E aí ler código de barras também, tanto para acompanhar estoque como para fazer transferência. Pode também buscar por tipo ou por fabricante. Produtos a vencer, você pode cadastrar um estoque mínimo, que eu preciso repor, que meu estoque mínimo chegou. Então isso ajuda a evitar que falte medicamento no Aras. E acompanha também a validade próxima dos medicamentos. Nós temos aqui também uma calculadora de pelagem, onde você pode cadastrar fichas de pelagem e já tem várias pré-cadastradas. A do quarto de milha, todas as cores estão aqui. Você vem aqui, escolhe a pelagem do pai e da mãe, e aí ela dá a probabilidade
das cores dos filhos. Isso ajuda na hora de programar os cruzamentos. Além disso, a gente vem aqui, se você ver aqui no rodapé, minha conta tá com a logo do Aras Mourão, porque esse banco é do Aras Mourão, você pode colocar a sua logo ou uma foto, como preferir. E aí você pode cadastrar até 10 membros e aí os módulos que eles podem ver ou editar. Na parte de cadastros, todos os cadastros que vierem de sistema já vêm informados aqui, por exemplo, você vem em raças, já estão essas raças cadastradas, e aí você pode cadastrar a raça que você quiser. E aí sempre esse campo de estrelinha que tem aqui é o favorito, e aí é para ele já vir pré-preenchido nos formulários. Isso aqui para facilitar a questão de cadastramento. Como eu falei, por exemplo, pelagem, tá aqui as pelagens, eu vou entrar numa pelagem aqui. Aqui, ó, voltando para a tela do painel, a gente acompanha aqui, tem duas aplicações de medicação pendente, um parto próximo, a próxima data de crescimento quando é, validade. E a gente está terminando de desenvolver o módulo de financeiro, em breve vai estar disponível. E aí você me pergunta, quando o aplicativo vai estar pronto? Nunca. Todos os dias a gente acrescenta alguma coisa no aplicativo e a ideia é que ele venha sempre melhorando com as necessidades de cada um dos clientes, porque um pede e a gente vai estudando e tenta colocar para todo mundo.